Vamos bater um papo aqui hoje. Hoje a nossa aula, a super aula, é sobre a ação de adjudicação compulsória, que é uma ação muito importante, hein, gente? Eu volto a falar que nós temos vários meios de regularizar um imóvel. Meios administrativos, o simples requerimento de um registro, de uma escritura pública, de uma carta de adjudicação, de uma carta de matação, ou medidas judiciais. Entre elas, além de uso capião, nós podemos dizer sim a ação de adjudicação compulsória. A ação de adjudicação compulsória também é uma ação para regularizar imóveis. Claro que é. Vai mexer na essência, vai mexer na estrutura, no registro do imóvel. Professor, quando que eu utilizo a ação de adjudicação compulsória? Para que serve? Para que eu utilizo essa medida judicial? Por qual motivo eu uso esse instrumento processual? Então vamos juntos. Quando eu falo de adjudicação compulsória, é uma medida judicial, sim, de direito imobiliário, que tem muito a ver com a obrigação de fazer. Professor Júlio, em qual situação eu utilizo a famosa, a antiga ação de adjudicação compulsória? A ação de adjudicação compulsória é uma ação que tem um objetivo foco de obrigar a transmissão. Transmissão, eu falo do ato translativo. O vendedor vendeu o imóvel. O comprador quitou, pagou 12 parcelas, 20 parcelas, 60 parcelas, não importa o número de parcelas, hein? Ele quitou, pagou a última parcela. Se o vendedor se nega a transferir o ato translativo, foge, some, com má fé, com boa fé, não interessa. Se o vendedor ou os vendedores, no plural, se negam a transmitir o ato translativo, a transferir a propriedade do imóvel, pronto. Podemos pensar numa ação que chama adjudicação compulsória. A ação de adjudicação compulsória é usada no direito imobiliário para obrigar o vendedor a transferir o imóvel ao comprador. E caso, mesmo obrigado, ele não faça, o grande ponto positivo da adjudicação compulsória é que o Poder Judiciário pode, através de uma medida judicial, o pedido da adjudicação compulsória faz com que o Poder Judiciário, na procedência do pedido, faça a expedição de uma carta chamada Carta de Adjudicação. Vou repetir, hein? Carta de Adjudicação. Professor Júlio, o que eu faço com essa carta de adjudicação? O que eu, autor da ação, ganhei a ação, foi procedente a ação de adjudicação compulsória, eu posso fazer? Você pode registrar. A carta de adjudicação é a carta que você leva ao cartório via requerimento para que você consiga, você parte, você advogado, advogada, atenção doutores, é a medida judicial para obrigar, sim, o vendedor a transferir o imóvel. E em uma situação que ele se negue a transferir, o próprio judiciário bate na mesa e resolve a situação, expedindo a carta de adjudicação. Essa carta de adjudicação deve ser levada a registro, hein? Via requerimento, nada automático, não tem nada automático, hein? Para com isso. Você que é advogado, advogada, precisa entender como funciona na prática. Na prática não tem nada automático. Porque ganhou ação automático. Não. Tem que pegar essa carta de adjudicação, você advogado, e levar no cartório de imóveis via requerimento e registrar. Professor, é certeza que eu vou conseguir o registro? Nunca fale isso para o cliente. Não faça isso. Como que você vai prometer algo que você não pode prometer? Depende de um terceiro. Acontece muito no Brasil. Muitas pessoas ganham, sim, a ação de adjudicação compulsória. Após o êxito da ação, a procedência do pedido, não conseguem registrar. Não conseguem fazer o registro da carta de adjudicação. E isso vai impactar diretamente no pedido do seu cliente, no desejo do seu cliente, porque ele quer regularizar o imóvel. Ele quer regularizar o imóvel através da adjudicação, porque o vendedor se negou, faleceu. Lembra você que a ação de adjudicação compulsória é a ação, a medida judicial, a ferramenta que você, advogada, pode utilizar não só contra o vendedor, mas os herdeiros do vendedor. Vamos dizer que o vendedor faleceu.
você pode fazer essa ação contra os herdeiros do vendedor também. Ou dos vendedores, né? Professor, quem tem legitimidade ativa na ação de adjudicação compulsória? Legitimidade ativa, sim, é o comprador, os compradores. Legitimidade passiva nessa ação? O vendedor ou os vendedores. Cuidado, essa ação é a ação do comprador e não do vendedor, hein? Professor Júlio, meu cliente vendeu um imóvel e o comprador não transferiu para ele. É adjudicação compulsória? Não. É a ação de obrigação de fazer. Eu, vendedor, vou ingressar com uma ação para obrigar o comprador a transferir para o nome dele. Veja que a legitimidade do vendedor, quando existe um litígio, é para uma ação de obrigação de fazer, não uma ação de adjudicação compulsória. Essa é uma grande confusão que é feita, hein? Pela doutrina e na prática por muitos advogados, hein? Colegas advogados e advogadas. Cuidado! A ação de adjudicação compulsória é uma ação que somente tem legitimidade o comprador, ou compradores, né? Jamais o vendedor. O vendedor usa a ação de obrigação de fazer. Pergunta que foi feita em sala de aula na nossa pós-graduação. Professor Júlio, por que eu uso a ação de adjudicação compulsória e não uma ação de obrigação de fazer? Porque a ação de adjudicação compulsória, ela vai obrigar o vendedor a transferir, a transmitir, e caso o vendedor, mesmo sob pena de multa, não faça, o judiciário vai resolver. O judiciário vai bater na mesa e vai resolver através de uma carta chamada carta de adjudicação. Ou seja, o judiciário vai resolver com uma carta que o autor ou os autores da ação, o advogado ou advogada, vai levar a registro. Veja que na ação de obrigação de fazer, nós não temos essa carta de adjudicação. Na ação de obrigação de fazer, eu posso até pedir ao judiciário uma multa diária, R$500, R$1.000, R$2.000, R$5.000, mas não vai resolver. Vamos dizer que o vendedor seja condenado a pagar uma multa diária, até transferir o imóvel. Pode ser que essa multa diária, sim, faça com que ele resolva, né? Faça com que ele transmita o imóvel que era dele. Mas pode ser que ele não esteja nem aí. Pode ser que tenha um monte de ação, ficou doido, não está nem aí. E aí? Não vai resolver. Por isso o advogado, a advogada com muito cuidado, em direito imobiliário, em negócios, transações imobiliárias, jamais vai optar em fazer a ação de obrigação de fazer. Quando enxerga uma situação onde a história é sempre a mesma, hein? O vendedor comprou, pagou, mas tem a posse, mas ele não consegue transmitir, porque o vendedor sumiu. A medida judicial que nós vamos enxergar, nesse caso, nessa situação, é a adjudicação compulsória. É a ação de adjudicação compulsória. Porque essa ação, mais que obrigar, sob pena de multa, assim como acontece na ação de obrigação de fazer, essa ação, com o êxito da ação, vai conseguir com que, de fato, ele, autor ou autora da ação, mesmo sem assinatura, sem a vontade do vendedor, o próprio judiciário vai expedir uma carta de adjudicação e vai resolver o problema. Em regra, tá, gente? Em regra. Porque aqui é pós-graduação é algo sério. Não é mundo de Bob lá da graduação, não. Porque na nossa aula de hoje nós vamos aprender que uma das ações mais traiçoeiras do direito imobiliário é essa charmosa ação de adjudicação compulsória. Assim como acontece no direito de família, né? Que muita gente acha que aos 24 anos não precisa mais pagar pensão por filho e é automática a exoneração, e não é. É uma ação que você precisa fundamentar a falta de necessidade e possibilidade. Ou seja, no direito familiar a ação mais traiçoeira é sim senhor, sim senhora, a ação de exoneração de alimentos. No direito imobiliário eu posso afirmar para você que a ação mais traiçoeira é a ação de adjudicação compulsória. Muitos advogados conseguem êxito nessa ação de adjudicação compulsória, ganham, liga para o cliente e fala, olha, parabéns, o senhor, a senhora ganhou a ação de adjudicação compulsória. Mas na hora do vamos ver, que é a hora de registrar a carta de matação, o cartório fala não, um não bem grandão. E por que o cartório fala não, gente? Presta atenção aqui na aula, presta atenção que isso aqui é importante para sua carreira, para você não atrapalhar a vida do seu cliente, para você ajudar o seu cliente a não fazer besteira, presta atenção aqui. Por quê?
o cartório pode se negar a registrar a carta de adjudicação. Por vários motivos. O advogado brasileiro, ele precisa saber que o cartório também faz parte do Poder Judiciário. O cartório é delegação do Tribunal de Justiça. Nós chamamos de cartório extrajudicial porque é fora do fórum, mas faz parte do Poder Judiciário. Veja que o oficial do cartório ele recebeu uma delegação do Tribunal de Justiça, não é isso, gente? Se ele recebeu a delegação do Tribunal de Justiça, compõe o Poder Judiciário, sim, claro, certamente. E muitos advogados que saem uma máquina de guerra, né? Porque se tem um profissional que sai uma máquina de guerra da faculdade de Direito, é o advogado. Ele acha que ele aprendeu, passou na OAB então, e já acha que pode arrumar encrenca com todo mundo. E não é assim, gente, não funciona assim. Não funciona assim por quê? Porque nós temos que tomar cuidado. A prática de um jeito, teoria do outro, e todo dia nós vamos aprender algo diferente. Muitos advogados ingressam com essa ação de adjudicação compulsória, ganham a ação para o seu cliente, a ação é improcedente. É expedida uma carta de adjudicação, e com essa carta de adjudicação, o advogado vai até o cartório, ou orienta o seu cliente até o cartório de imóveis para registrar a carta de adjudicação, que é a carta proveniente da procedência do pedido de adjudicação. E aí vem a resposta, sempre via requerimento, né? Nunca é de boca, nunca é verbal, vem a resposta devolutiva, negado o registro da carta de adjudicação. O registro da carta de adjudicação, que vem da ação de adjudicação compulsória, pode ser negado, gente, por mais de 21 motivos. Mais de 21 motivos. Talvez a área não bate, talvez a área não tenha registro no cartório, talvez o contrato esteja mal feito, erro de objeto. O que é erro de objeto? O título mal feito. Pode ser. Cláusulas que vão impactar na negativa. Preste atenção aqui, olho no olho, hein, gente? Olha só, isso é muito importante, hein? Ganhar a ação de adjudicação compulsória não quer dizer que você vai conseguir fazer o registro no cartório de imóveis da carta de adjudicação. Professor que trabalhou muito tempo em cartório, já vi cada coisa. Já vi advogado chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia, esse cartório está desrespeitando a ordem do juiz. Tem advogado que faz uma notificação extrajudicial, tem advogado que faz uma petição ao oficial do cartório. Está descumprindo uma ordem judicial. Tem advogado que faz uma ação de mandado de segurança, gente. Meu Deus do céu. Piorou, né? Tem advogada que faz, sim, suscitação de dúvida inversa, que demora 3, 4 anos para ser julgada. Tá errado, gente. Desculpa, tá errado. Advocacia é resultado, não é filosofar. Não é filosofar. Seu cliente não quer que você fale bonito, seu cliente quer que você resolva. Então, doutora, seja humilde, mas técnico, profissional. Se você pede para registrar, para o cartório de imóveis registrar a carta de adjudicação e o cartório não faz, a sua saída, talvez, sim, seja pleitear uma outra ação, uma outra medida judicial. Dependendo do vício, dependendo dos fundamentos da nota devolutiva, você não vai conseguir registrar essa carta de adjudicação nunca. Lembra você que não é só carta de adjudicação que muitas vezes você não consegue registrar no cartório, hein? Muita gente compra imóvel no leilão, e no leilão, quando eu compro imóvel no leilão, o nome da carta é carta de rematação, não é isso? A carta de rematação eu não consigo também. Eu não consigo registrar. Muitas vezes, né? Muitas vezes eu consigo com facilidade, mas algumas vezes não. Adianta fazer escândalo, mandado de segurança, suscitação de dúvida, chamar a polícia? Não resolve, gente, não resolve. Vamos ser práticos. Talvez a saída seja fazer uma ação utilizando a forma originária de adquirir a propriedade no Brasil. A chamada ação de uso capião. Claro, é uma saída. A ação de uso capião é uma saída para esses casos que você não consegue registrar a carta de adjudicação ou a carta de rematação quando é adquirido um imóvel no leilão. É uma saída. Claro, dependendo da posse que o seu cliente tem. Dependendo se está ou não sendo aplicada a soma de posse. Que nós deveríamos aprender na graduação, mas não aprendemos, né, gente? Cuidado, hein? A ação de adjudicação compulsória, apesar de ser uma ação de obrigação de fazer específica do direito imobiliário, que mais que obrigar o vendedor a transferir, sob pena de multa diária,
ela faz com que o judiciário faça a expedição de uma carta, documento hábil, para levar a cartório e registrar. Mas quando o cartório de imóveis, da imóveis, fala não, existe um impacto, uma negativa, cuidado. Talvez a saída seja realmente você trabalhar com uma ação de uso capião, dependendo da posse que o seu cliente tem, da possibilidade da soma da posse. Por quê, professor Júlio? Porque o uso capião é uma forma originária de adquirir propriedade. Quando feito no cartório extrajudicial, provimento 65, continua sendo originária, uma forma originária de adquirir propriedade. Quando feito através de petição inicial, artigo 319, também é uma forma originária, uma ação declaratória. É algo novo. O cartório ou vai abrir uma nova matrícula, ou vai aproveitar pelo princípio da conservação da matrícula, vai aproveitar a mesma matrícula e vai fazer o registro da sentença de uso capião, que é muito comum hoje em dia em algumas metrópoles. Com isso, como é uma forma originária, é uma nova história. Se é uma nova história, o cartório não vai achar defeitos, erros, vícios, porque vai contar dali para frente. Por isso o uso capião, muitas vezes, nesse caso, ele resolve muito bem. Então, eu peço a você, meu aluno da pós-graduação, com muito carinho, muito amor, esse é o pulo do gato, sempre que você for assumir uma demanda de adjudicação compulsória, sempre, promete para o professor, isso é sério, para não prejudicar o seu cliente. Promete que você vai analisar o quê? Várias situações. Primeira situação que você vai analisar, será que não cabe uso capião? Segunda situação, porque se cabe uso capião, sempre é melhor uso capião, gente, sempre. Não cabe uso capião. Então você vai analisar se o contrato foi bem feito. O brasileiro, os nossos colegas advogados, erram muito, gente. Na oficina de prática a gente vê isso. Muitos colegas fazem contrato compra e venda. Falou em imóvel, compra e venda. Compra e venda, compra e venda, compra e venda. Pai roubou. Compra e venda, compra e venda. E não é assim. Nós sabemos que a compra e venda deve ser feita acima de 30 salários mínimos por escritura pública, para conseguir registrar. E tudo que eu compro ou vendo de forma irregular em relação à documentação imobiliária, o contrato é cessão de direitos possessórios e afins, conforme enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Não é compra e venda. Esses vícios de título de objeto, entre outros, erros de dados pessoais, vão impactar, sim, no registro da carta de adjudicação. O cartório vai falar não. Princípio da autonomia, cada cartório pode falar não para gerar segurança jurídica. E se tem um departamento que acha erros, e até elogiando, tá, gente? É o cartório. Hein? Já tivemos a oportunidade de fazer um inventário no cartório, porque um outro colega fez o inventário por morte por comoriência simultânea, só que um morreu de manhã, outro morreu à tarde. Morte por comoriência simultânea tem que morrer no mesmo momento, eu não sei quem morreu primeiro. O judiciário, ação de inventário judicial, deu procedente à ação de inventário, expediu o formal de partilha, o sujeito, o cliente, só descobriu desse erro do judiciário e o erro do nosso colega, que peticionou com fundamento morte por comoriência simultânea, que estava errado, porque um morreu de manhã e outro à tarde, por mais que fosse no mesmo dia. O cliente só descobriu esse erro, tanto do advogado como do Poder Judiciário, no cartório, porque o cartório falou, não, Nina, não, tem erro aqui, não vou registrar. Ou seja, o cartório ele confere, gente. Não é porque chega a ordem do juiz, vai e registra. Uma ova, aqui, olha. Não é bagunçado assim, não. O brasileiro precisa parar de achar que o juiz é Deus, gente. Com todo respeito. Temos que respeitar o magistrado, tenho muitos amigos magistrados, magistradas, mas nós não podemos mais aceitar isso. Ai, Deus, a ordem do judiciário tem que respeitar. Não funciona assim, né? Não funciona assim. Muito cuidado, tá? Muito cuidado com isso, porque o cartório pode falar não. Princípio da fundamentação, ele vai ter que fundamentar, todas as suas decisões são fundamentadas, mas o cartório também, além de falar não, ele pode falar não, fundamentando de forma subjetiva para proteger o cartório. E é muito comum isso, hein? É muito comum. Então cuidado, hein, gente? Cuidado. Volto a falar, qual que é o objetivo da ação de adjudicação compulsória? Obrigar o vendedor a transferir a propriedade, o domínio, o registro. Quais são os requisitos para fazer uma ação de adjudicação compulsória? Primeiro requisito é ter um contrato de compra e venda, compromisso, promessa.
Não precisa estar averbado, não. Tem até súmula já sobre o assunto, hein? Independente da averbação ou não, do compromisso de compra e venda, eu posso fazer a ação de adjudicação compulsória. Outro requisito também é o fato do patrono, a patrona, conseguir provar que o seu cliente quitou. Esse é um requisito importante, hein? Eu só posso fazer uma ação de adjudicação compulsória desde que o negócio esteja sanado, quitado, pago. Senão, não posso pensar numa ação de adjudicação compulsória. Ponto importante, ponto relevante, hein?